pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Mateus capítulo 12, versículos de 38 a 42. Então, alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal da tua parte. Ele respondeu-lhes: Uma geração perversa e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. De fato, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, pois eles mostraram arrependimento com a pregação de Jonas. E aqui está quem é mais do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará juntamente com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é mais do que Salomão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja, meu irmão e minha irmã, no 14º dia do livro 40 dias na presença do Senhor, o tema desse dia é Nosso Libertador é Maior. E aqui tem um trecho, um pequeno trecho que eu gostaria de ler para você, que o Márcio escreve o seguinte, ele diz assim, Deus, é na página 104, diz assim: Deus é invisível, Deus é transcendente, santo, santo, santo. A fé nos permite saborear antecipadamente algo de sua presença, de sua alegria, de sua luz, que só no céu poderíamos experimentar. É como se possuíssemos já agora as maravilhas que a nossa fé nos garante que haveremos de gozar um dia. Veja, então pela fé você faz a experiência com esse Deus que é invisível, que é transcendente, que é santo, santo, santo. Jesus é a imagem visível do Deus invisível, vai dizer a palavra de Deus. E veja, nosso libertador, ele é maior. Jesus, ele surpreendeu aquelas pessoas ao dizer exatamente isso. Vocês estão pedindo um sinal, não vai ser dado nenhum sinal para vocês, a não ser o sinal de Jonas. E aí Jesus vai mais a fundo. Ele diz: olha, minha gente, é o seguinte, lá em Nínive, o povo mostrou arrependimento diante da pregação do profeta Jonas. Aqui está quem é mais do que Jonas. Olha, a rainha do sul, também conhecida na Sagrada Escritura como a rainha de Sabá, veio lá dos confins, chegou até Salomão para poder, podemos dizer assim, nos deliciar com a sabedoria de Salomão. E aqui diante de vocês está quem é mais do que Salomão. Veja, Jesus, ele vai dizer a respeito de si mesmo, dizendo: eu sou manso e humilde de coração. E aí a gente vê Jesus falar algo desse tipo, né? A gente fala, Jesus é humilde, mas ele está dizendo que ele é mais do que fulano, mais do que Beltrano. Para você poder entender melhor, imagine eu agora no Sonho para a Vida, onde eu sei que tem milhões e milhões de pessoas acompanhando essa reflexão da palavra. Imagine que eu soltasse uma loucura como essa, como o cara que eu vou dizer agora. Eu dissesse assim: eu sou mais do que Padre Jonas Abib, que é o fundador dessa comunidade, sou maior do que ele. Você iria olhar para mim e falar: poxa, esse dentucinho aí está se achando, né? Ele está se achando mais do que Padre Jonas? O que é isso, né? Que é o fundador dessa comunidade, um homem de Deus, um homem santo, um profeta. Imagina, eu sou filho espiritual de Padre Jonas, né? A Paula está até mostrando aqui o livro, né? O Padre, e aqui o rosto lindo, né, do nosso fundador, o Padre Jonas Abib. Imagina eu, filho espiritual de Padre Jonas, dizer assim: eu sou mais do que ele. Seria dizer: não, põe-se no seu lugar. Eu tenho que me pôr no meu lugar, né? Padre Jonas é um profeta, eu sou filho de profeta, e tem que comer muito sal ainda, tenho que rodar muitos quilômetros para chegar lá
pezinho do Padre Jonas, né? Porque o Padre Jonas já, né, a gente já tem ele como um santo, né? Não foi declarado pela igreja, logicamente, mas no nosso coração a gente tem ele, o homem de Deus, o homem santo, né? O Padre Jonas. Mas veja, eu falar uma coisa dessa é um absurdo. Jesus falou isso para aquele povo lá, os fariseus, os doutores da lei. Ele disse: olha, gente, eu sou mais do que o profeta Jonas e sou mais do que o rei Salomão. Eu sou maior, o nosso libertador é maior. E aí ele vai dizer isso. Você já deve ter escutado alguma vez na sua vida esse ditado. Você já não escutou? Eu tenho certeza que alguma vez na vida você já escutou essa frase: olha, quem pode manda, quem tem juízo obedece. Já escutou isso? Então, quem pode manda, quem tem juízo obedece. Jesus pode, ele manda, e ele pode dizer que ele é mais do que Salomão, e ele pode dizer que ele é mais do que o profeta Jonas, ele pode dizer que ele é mais do que Moisés, como o Márcio coloca aqui no texto de hoje, do 14º dia. Ele pode dizer que ele é mais do que qualquer um ali na Sagrada Escritura, porque ele pode. Ele é o Filho unigênito de Deus, Cristo Senhor. É a Ele que nós seguimos e é a Ele que nós servimos. Veja, e aí ele vai trazer como comparativo o profeta Jonas e o rei Salomão. Essas duas figuras, né, do Antigo Testamento. Interessante que quando você vai lá no livro do profeta Jonas, e Jesus vai dizer isso, que o povo mudou de vida ali, o povo se converteu, né, houve uma mudança radical diante da pregação do profeta Jonas. E qual foi a pregação do profeta Jonas? Gente, a pregação do profeta Jonas, pode-se dizer até que foi uma pregação meio enfadonha, tá? Porque quando ele percorre a cidade de Nínive ali, são 3 dias para, né, o autor sagrado diz que foram 3 dias para percorrer toda a cidade de Nínive. E no primeiro dia o povo já mudou de vida. E diz lá no livro de Jonas que o profeta disse assim: olha, em 3 dias a cidade vai ser destruída. Essa foi a pregação de Jonas. Olha, Nínive vai ser destruída em 3 dias. Ele não falou nada: olha, aceitem Deus, mudem de vida, né? Vossos corações estão endurecidos. Ele falou: olha, o negócio é o seguinte, daqui a 3 dias a cidade vai ser destruída. Foi esse o recado. E o povo entrou em desespero, imagina. E aí chegou em quem tinha que chegar, a pregação. E a pregação chegou para quem? Para o rei de Nínive. E o rei de Nínive lançou um decreto. Isso está no livro de Jonas, tá? E aí o rei lançou um decreto e falou: olha, todo mundo, do maior ao menor, todo mundo agora vestindo-se de saco, cinza na cabeça, penitência, vamos mudar de vida. Quem sabe Deus não se compadece de nós e não destrói a cidade. E Nínive, aqui perceba isso, quando é colocado no livro do profeta Jonas, Nínive eram os arqui-inimigos, né, do povo eleito, do povo de Deus. E o autor sagrado ele traz exatamente a figura do arqui-inimigo para dizer: olha, ele mudou de vida, você também tem que mudar. Se ele que é o infiel, né, aquele que não obedece à lei de Deus, se ele mudou de vida, né, veja que extremo, ele mudou de vida. E Deus teve compaixão até dessa gente, né? Aquilo para o judeu soava até meio agressivo, né? Porque eles se colocavam num patamar maior, né? Se nós somos o povo eleito, tal, e esse aqui, isso é o povo pagão. Mas o povo pagão experimentou a misericórdia de Deus. O profeta Jonas ficou ali emburrado, embaixo da mamoneira, né? Porque o verme comeu a mamoneira. Ele falou: eu quero a morte, aquela coisa toda. E Deus falou: eu não vou ter compaixão. Você ficou aí com dó dessa planta, que nasceu num dia, morreu no outro, você não fez nada para ela crescer. Eu não vou ter compaixão de um povo de mais de 120 mil habitantes que não sabe discernir a mão esquerda da mão direita. Deus que se compadece, Deus que tem misericórdia. E qual foi a pregação de Jonas? Nínive vai ser destruída. Qual é a pregação de Jesus no início do Evangelho? Convertei-vos, pois o reino de Deus está próximo de vós. O reino de Deus chegou a vós. Veja a diferença de qualidade da pregação que leva à conversão. Jesus vai dizer: olha, vocês têm que mudar de vida porque vai ser tudo destruído. Eu vou pôr tudo abaixo. Não é isso. Jesus, quando vai pregar, ele vai dizer: convertam-se, convertei-vos e crede, porque o reino de Deus chegou a vós. O reino de Deus agora está aberto para você. Você agora tem livre acesso a este reino. Eu agora abri para vocês o acesso ao reino. Então, mesmo você pecador, mesmo você agora que está sofrendo aí tudo, o reino está aberto para você. Você agora tem como herança um reino. Jesus está dizendo isso para mim e para você. Nosso libertador é maior. A pregação dele é infinitamente superior à pregação do profeta Jonas. E aí temos também como exemplo Salomão, o rei Salomão. E veja, o rei Salomão, muito sábio,
Diz lá na palavra de Deus, está no primeiro livro dos Reis, no capítulo 10, que a rainha de Sabá, a rainha do sul, que Jesus fala aqui, ela foi ao encontro de Salomão. E diz lá que quando ela chegou, ela veio com uma série de enigmas, perguntando tudo para o rei Salomão. E o rei Salomão, muito sábio, sabedoria de Deus, ele foi responder. Pá, ela perguntava e ele respondia. Pá, ela perguntava e ele respondia. Bate, né, aquele, pergunta e eu respondo, perguntas e respostas, né? E aí pronto, ela ficou assim, surpresa com a sabedoria de Salomão. E aí ela começou a perceber o castelo ali de Salomão, né? Rei tem um castelo. E ela percebeu toda a ordem dos servos, né? As mobílias, a louça, os servos, tudo ali, toda a organização. Ela ficou assim estupefata, né? Ficou embasbacada, podendo dizer, olha, ficou aquela coisa assim, meu Deus, né? Ela ficou, e ela vai dizer assim, olha, eu ouvi dizer de você, Salomão, da sua sabedoria, né, da riqueza, mas isso não se compara a nada ao que eu vi com os meus próprios olhos. Ela vai dizer assim, olha, o que eu vi é muito maior do que o que o povo comentou, lá na minha terra. Eu vim lá, bem de longe, eu cheguei aqui, né, e eu vi com os meus olhos que é infinitamente superior ao que foi dito de você, Salomão. E aí tem um versículo, lá em 1º livro dos Reis, versículo 8, 1 Reis 10, 8, em que ela diz o seguinte para o rei Salomão, presta atenção no que ela fala, ela está ali, está agradecida, está surpresa, está maravilhada com tudo que ela viu do rei Salomão, e ela diz assim, feliz a rainha de Sabá, né, rainha do sul, falando para o rei Salomão, ela diz assim, feliz a tua gente, felizes os teus servos que gozam sempre da tua presença e que ouvem a tua sabedoria. Veja, é uma rainha falando para um rei, é uma mulher falando para um homem, é uma mortal falando para um mortal. Rei Salomão, por mais que fosse rico, por mais que fosse sábio, um simples mortal. Como diria o nosso saudoso Padre Léo, Salomão também morreu, então ele também morreu. Então, veja, feliz a tua gente, ela vai dizer, felizes os teus servos que gozam sempre da tua presença e que ouvem a tua sabedoria. Aí vem Jesus hoje dizer para nós, eu sou mais do que Salomão, eu sou maior do que Salomão. Se os servos de Salomão eram felizes por gozar da presença de Salomão, e nós, eu, a Paula, o Elias, o Sapo, a Maria Renata, nós que estamos aqui a serviço do Senhor, nós temos que ser infinitamente mais felizes por podermos gozar da presença do Senhor, muito mais, isso que a rainha falou do rei Salomão, muito mais, infinitamente mais a respeito do Senhor nosso Deus, Senhor Jesus, feliz a tua gente, o teu povo, a tua igreja, Senhor Jesus, como são felizes os teus servos, que gozam sempre da tua presença no sacrário, na Santíssima Eucaristia, e que ouvem a tua sabedoria, que ouvem a tua sabedoria na tua palavra, que gozam do teu ensinamento, da tua lei, dos teus mandamentos, do teu Santo Espírito que nos torna homens e mulheres sábios. Muito mais, então por isso que Jesus, quem pode manda, quem tem juízo obedece. Jesus pode, ele manda e ele fala, e ele continua sendo humilde, porque ele sabe que ele é, humildade é verdade, e ele diz a respeito de si, né? Eu sou mais do que Salomão, eu sou mais do que o profeta Jonas, eu sou mais. Eu lembro de uma música do Diácono Nelson, antiga, que a gente cantou muito tempo aqui na Canção Nova, que diz assim, Deus é mais que eu, Deus é mais que tudo, o Sapo já está dedilhando ali, né? Deus é mais que eu, é mais que tudo, né? O Diácono Nelson esteve aqui ontem, né? Então, uma música maravilhosa, gente, porque fala isso, Deus é mais. Hoje, nessa quaresma, nós somos convidados pelo nosso irmão Márcio, nesse livro, a entender isso, que o nosso libertador é maior, ele é mais, minha gente, ele é mais que eu, ele é mais que você, ele é mais que todos nós. E aí aquela irmã que no testemunho a Maria Renata dizia, a Gláucia, que está correndo aí procurando emprego hoje, lá no Maranhão, né, minha irmã, você vai ver a reprise, né? Então eu estou dizendo para você, você não está sozinha, você está batendo de porta em porta ali procurando emprego, bate de porta em porta. O Deus que é mais do que Jonas, do que é mais do que Salomão, que é mais que nós todos, esse Deus que é maior, ele te acompanha. A você, Simone, que conseguiu trocar de carro, graças a Deus, você conseguiu trocar de carro porque Deus é mais em sua vida. Você está entendendo? A Canção Nova, ela existe, ela continua sendo essa bênção de Deus na vida das pessoas, porque Deus é mais na vida da Canção Nova. Meu irmão e minha irmã, aquele que tem Deus como mais na sua vida, aquele que entende isso que está escrito, que o nosso libertador é maior, não tem como ele ser alguém feliz. E aí ele pode viver aquilo que o Elias falou,
que o Márcio está nos convidando nesse livro, viver o sorriso na quaresma, não viver com aquela cara de limão, azedo, amargurado, eu estou vivendo a quaresma. Não, pode viver a alegria, porque é de Deus. Eu e você somos de Deus. Então nós não somos derrotados, nós somos o time vencedor. E aí Padre Jonas Abib, nesse livro maravilhoso, Combatentes na Esperança, ele vai nos dar um alerta. E veja o alerta que nosso Pai Fundador nos traz. Ele diz assim: até hoje, Satanás investe todas as suas forças. Presta atenção, até hoje, diz Padre Jonas, Satanás, está na página 22 desse livrinho, Combatentes na Esperança. Até hoje, Satanás investe todas as suas forças. Imagina o que tem de pior no inferno. Ele investe para que ninguém, absolutamente ninguém, reconheça Jesus como Senhor. Até hoje, Satanás investe todas as suas forças para que ninguém reconheça Jesus como Senhor. Como sabe que tudo que há é de Jesus, Lúcifer, ele então age com astúcia para que não estejamos preparados para a segunda vinda do Filho de Deus. O demônio, ele sabe que Jesus virá e será Rei e Senhor de tudo e de todos. Por isso, ele trabalha sem cessar. O diabo não tira férias, infelizmente, para que seja mínimo o número dos que vão participar do seu reino e de sua glória. É preciso que nós, aí você bate no peito, Preciso que nós, combatentes, conheçamos bem as ideias e os propósitos do príncipe deste mundo. A guerra dele é justamente contra nós, os combatentes do Senhor. E aí Padre Jonas conclui dizendo o seguinte: é preciso reconhecer, é preciso proclamar, é preciso confessar que Jesus, ele é o Santo de Deus, igualzinho que o Márcio escreveu aqui. Que Deus, ele é transcendente, ele é invisível e ele é santo, santo, santo. E pela fé a gente experimenta isso. Padre Jonas está dizendo aqui, Jesus, ele é o Santo de Deus, ele é o Altíssimo, o Filho amado que se fez homem para a nossa salvação. Os céus, a terra e os próprios infernos haverão de reconhecer e proclamar Jesus, homem, como Deus, como Rei e como Senhor. Meu irmão e minha irmã, você tem um Senhor que cuida da sua vida. Jesus, ele é mais do que Salomão. Jesus é mais do que Jonas. Jesus é mais do que eu e você. Deus é mais e ele é o nosso Senhor. Eu quero, já chegando na reta final dessa reflexão, para os meus irmãos poderem rezar e partilhar, trazer o 449 do Catecismo da Igreja, que vai falar a respeito disso, de Jesus como Senhor. E vai dizer assim: ao atribuir a Jesus o título divino de Senhor, as primeiras confissões de fé da Igreja afirmam, desde o início, que o poder, a honra e a glória devidos a Deus Pai, presta atenção, o poder, a honra e a glória devidos a Deus Pai, cabem também agora a Jesus, por ser ele de condição divina e ter o Pai manifestado esta soberania de Jesus, ressuscitando dos mortos e exaltando-o em sua glória. Veja, aquilo que cabe ao Pai, que nós damos ao Pai, o poder, a honra, a glória, devidos a Deus Pai. É uma dívida que nós temos com o Pai, com Deus que é mais. Qual é a dívida que eu e você temos? Nós temos que dar ao Pai todo o poder, toda a honra e toda a glória. Isso a igreja confessa desde o início. Diz aqui o número 449 do Catecismo da Igreja. Aí fala, a partir que Jesus recebe o título de Senhor, tudo isso que é devido ao Pai, agora também é devido a Jesus. Cabem também a Jesus, por ser ele de condição divina, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses 2,6, e ter o Pai manifestado essa soberania de Jesus. Padre Jonas usa uma expressão muito bonita aqui nos nossos documentos, documento interno da Canção Nova, ele fala da prevalência de Deus, uma expressão muito bonita. Prevalência de Deus, Deus em tudo em primeiro lugar, Deus que prevalece, a prioridade é dele. Então aqui a soberania de Jesus, ressuscitando dos mortos e exaltando em sua glória. Meu irmão e minha irmã, se o Pai, e a gente sabe que o Pai fez isso, ele exaltou Jesus, ressuscitando dos mortos, colocou assentado à sua direita, de onde ele há de vir para julgar os vivos e os mortos, é o que nós confessamos no credo. Esse céu que está aqui, azul, bonito, atrás de mim, mas em breve esse céu há de se abrir, e nós veremos, Se a gente não vê, porque a gente já passou junto de Jesus, lá no céu, mas a geração que estiver aqui vai ver. Os olhos verão, como a gente diz, com esses olhos que é a terra de comer, que a gente fala, então, esses olhos vão contemplar o céu aberto e o Filho de Deus voltando em glória.
com os anjos do céu, os querubins, os serafins. Nós vamos ver o céu aberto e Jesus voltando em glória. A canção nova existe para isso. E Ele vai voltar, e quando Ele voltar, e Ele está voltando, e não é para você ficar apavorado, não é para você ficar desesperado, nada disso. Mas quando você voltar, diz a palavra de Deus, erga a tua cabeça, porque o teu Senhor está voltando. Aquele que você amou, aquele que você adorou, aquele que você serviu, aquele que você passou horas e horas diante dEle, presente na Eucaristia, no Santíssimo Sacramento do altar, aquele pelo qual você chorou, aquele pelo qual você se gastou, aquele pelo qual você teve cabelinhos brancos, igual a Maria Renata, igual eu aqui que tenho cabelinho grisalho, você se gastou servindo a Ele, ao Senhor, porque na sua vida você tem Senhor. A sua vida não é uma vida sem rumo, não. A sua vida não é uma vida perdida por aí. Eu não sei de onde vim, não sei para onde vou. Não, você não é um carro desgovernado. Você sabe para onde você está caminhando. Você sabe quem está no volante desse carro que é a tua vida. É Jesus. Você tem dono. Veja, você tem dono. Eu, Alexandre, tenho um dono. E esse dono, ele não botou em mim uma coleira, não é isso. Mas ele botou em mim, no meu coração, como diz aqui, tá vendo grandão aqui na camiseta, coração? Então ele botou no meu coração um carimbo, dizendo, eu sou o Senhor. O Alexandre pertence a Jesus. Você com seu nome, você pertence a Jesus. E por que você pertence a Jesus, meu irmão e minha irmã? Hoje, você precisa proclamar, a partir desse livro, 40 dias na presença do Senhor, o meu libertador é maior, aquele que me dá a vida, aquele que me dá as graças que eu preciso, aquele que realiza milagres na minha vida, pelo poder da fé, com o seu amor, com a sua compaixão. Ele, o Senhor, Ele é maior. Ele é maior. Eu queria ler aqui para vocês, diante de tudo isso que está sendo dito, porque Jesus também fala. Eu falei para você do reino, né? O reino que é aberto, o reino que Jesus deu acesso a nós como Senhor. Graças a Ele, graças ao seu sacrifício, ao seu sangue derramado na cruz, nós temos agora acesso ao reino. Convertei-vos e crede. O reino de Deus chegou para vós. É assim que começa a quaresma, né? Com essa boa notícia do reino que está aberto para nós. E aí veja, meu irmão e minha irmã, Jesus vai dizer depois para os seus servos, os discípulos, porque os apóstolos eles batiam cabeça de vez em quando, né? Eles tinham umas doideiras entre eles, e eles começaram a discutir entre eles quem é o maior. Aí imagina Pedro, Tiago, Filipe ali conversando, eu sou maior. Eles esqueceram que Deus é mais. Deus é mais que eu, Deus é mais, eles esqueceram. Começaram a discutir. O que Jesus faz? Com a sua pedagogia divina, ele pega uma criança, coloca no meio deles e diz assim, olha, quem quer entrar no reino, esse reino que eu abri para vocês, esse reino que eu estou dando livre acesso, agora para vocês conseguirem entrar no reino, vocês têm que ter esse passaporte, né? Eu vou agora, semana que vem, tive a graça, né, de poder ir numa peregrinação como diretor espiritual. Vai eu e a Rosenina, nós vamos numa peregrinação para Portugal, Espanha e Itália, né? Nós vamos fazer o roteiro de Portugal e Espanha. Um frio de rachar, né? Estou imaginando como é que vai ser. Aqui está calor, lá está 5 graus, né? Louvado seja Deus. Mas nós vamos lá. É a primeira vez, para nós é uma aventura. E aí, quando a gente precisou ir, o pessoal da Obra de Maria falou, vocês têm passaporte? Tem que tirar o passaporte. E aí eu fui tirar o passaporte. E aí tive que fazer foto, aquela coisa toda, colocar impressão digital. Sem isso não adianta. Eu posso ter toda a boa vontade do mundo, se eu não tiver passaporte, eu não entro lá. A peregrinação vai ser perdida. Não vou chegar onde eu preciso chegar se eu tiver sem o passaporte. Da mesma forma, Jesus está falando, para vocês entrarem no reino, vocês têm que ter um passaporte. E o passaporte é esse. Vocês têm que ser como essa criança que eu estou colocando aqui no meio de vocês. Se vocês tiverem um coração de criança, vocês vão poder entrar no reino e usufruir do reino dos céus. O passaporte é ter o coração de criança. Então eu queria aqui ler para vocês, isso é real, tá, gente? Uma série de cartinhas que foram escritas por crianças. E todas elas são frases que começam com querido Deus. E o convite é para que você, no dia de hoje, viva isso que está falando o livro, que o nosso libertador é maior, que você faça a experiência desse libertador que é maior, desse Deus que é mais do que Jonas, do que é mais do que Salomão, do que é mais que todos nós. Esse Deus que é mais, que você faça experiência com Ele. Mas eu vou te dar uma dica, faça experiência com o coração de criança. Não faça experiência com a sua razão, a cabeça, intelectual demais, sabichão demais, não. Para você experimentar a alegria hoje, nessa quaresma, nesse 14º dia desse nosso roteiro, faça experiência com o coração de criança. E aí eu vou ler essas orações aqui para você entender a simplicidade da criança,
a verdade da criança, a liberdade da criança. Até é engraçado o que as crianças rezam aqui, escrevem para Deus, são orações, elas falando com Deus, no imaginário da cabecinha da criança, a simplicidade delas. E aí a gente vai pegando das crianças isso, essas intuições, essas inspirações, para a gente poder hoje, nesse dia, conversar da mesma forma com o nosso querido Deus, que é mais que nós, mais que tudo. Vou ler, são 17 frases. A primeira é essa: querido Deus, eu não pensava que laranja combinava com roxo, até que eu vi o pôr do sol que você fez na terça-feira. Segunda, querido Deus, você queria mesmo que a girafa se parecesse assim ou foi um acidente? Terceira, querido Deus, em vez de deixar as pessoas morrerem e ter que fazer outras novas, por que você não mantém aquelas que você já tem agora? Quarta, querido Deus, quem desenha as linhas em volta dos países? Uma boa pergunta, né? 5, querido Deus, eu fui a um casamento e eles beijaram dentro da igreja. Tem algum problema com isso? Sexta, querido Deus, obrigado pelo meu irmãozinho, mas eu orei por um cachorrinho. Olha só. Sétima, querido Deus, choveu o tempo todo durante as nossas férias. E como meu pai ficou zangado. Ele disse algumas coisas sobre você que as pessoas não deveriam dizer, mas eu espero que você não vá machucá-lo. Aí ele assinou, seu amigo, mas eu não vou dizer quem eu sou. Que meu pai falou tanta coisa feia que, olha, então eu vou ficar na minha. Oitavo, querido Deus, por favor, me manda um pônei. Eu nunca te pedi nada antes. Você pode checar. Nona, querido Deus, eu quero ser igualzinho ao meu pai quando eu crescer, mas não com tanto cabelo no meu corpo. A 10ª, querido Deus, eu penso em você de vez em quando, mesmo quando não estou rezando. 11, querido Deus, eu aposto que é muito difícil para você amar a todas as pessoas no mundo. Olha só que grande isso. Eu aposto que é muito difícil para você amar todas as pessoas no mundo. Na nossa família só tem 4 pessoas, eu nunca consigo. Olha só. A 12, querido Deus, de todas as pessoas que trabalharam para você, eu gosto mais de Noé e de Davi. A 13ª, querido Deus, meus irmãos me falaram sobre nascer de novo, mas isso me soa muito estranho. Eles estão só brincando, não é? 14ª, querido Deus, se você olhar para mim na igreja domingo, eu vou te mostrar os meus sapatos novos. A 15ª, querido Deus, nós lemos que Thomas Edison fez a luz, mas na igreja nós aprendemos hoje que foi você que fez a luz. Eu acho mesmo que ele roubou a sua ideia. Thomas Edison roubou a sua ideia, sinceramente. A 16ª, querido Deus, eu não acho que alguém poderia ser um Deus melhor que você. Bem, eu só quero que saiba que eu não estou dizendo isso porque você já é Deus. E a última frase é essa: querido Deus, talvez Caim e Abel não matassem tanto um ao outro, se eles tivessem seu próprio quarto. Isso funciona com o meu irmão. Quase que matou ele. Cada um tem o seu quarto. Veja a simplicidade, gente, a cabeça das crianças, a sinceridade dessa, a liberdade com que elas falam. Elas chegam até e falam, você é Deus. Olha, eu e meu irmão temos cada um quarto. Veja a liberdade, eu vou te mostrar meus sapatos. Quem não tiver um coração de criança, não vai entrar no reino dos céus. Você está entendendo? É desse jeito que hoje você tem que conversar com Deus. Você desempregado, você endividado, você com casamento em crise, você que está sofrendo nessa doença, lutando contra esse câncer, você que hoje está sofrendo, fala com Deus assim, diga, querido Deus, o Senhor é mais que eu, mais que tudo, mais que Salomão, mais do que Jonas, mais que tudo, mais que a canção nova, mais que todos. O Senhor é meu libertador, o Senhor é maior. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem cuidado de mim. Muito obrigado. Vamos rezar, né? Vamos rezar.